da história do velho professor Orlando Carvalho, que é um sujeito extremamente metódico, que levava as tarefas, ao contrário da maioria dos brasileiros, a sério. Tanto é que ele chega em Belo Horizonte para formar na Faculdade de Direito em 1929, 30, e ele logo em seguida vai fazer um curso na França de Direito Constitucional, e com isso, quando volta, ele já está dando aula junto com Eduardo Frieiro no chamado pré-jurídico. Eduardo Frieiro, conhecido aqui da academia, acho que ninguém duvida de quem ele seja. E, ao mesmo tempo, ele é o Eduardo Frieiro e uma série de autores mineiros de entre 30 e 40 chegam à conclusão que aqui não tem uma editora capaz de atender as exigências do mercado. Que não tem mercado, essa que é a grande verdade. Então eles fazem uma espécie de um consórcio. Cada um deles dá um percentual da remuneração mensal. A maioria deles era jornalista. E criam uma entidade chamada Amigos do Livro. Esses Amigos do Livro têm uma importância tão grande que todas as primeiras obras de Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava e uma série de outros autores mineiros foi feito nesse Amigo do Livro. Inclusive o velho Orlando de Carvalho. Ele inclusive tem na biografia dele, você quer ver? Olha só. Amigos do Livro, 34. Ensaios de política econômica, 34. Municípios mineiros, em face das constituições, Amigos do Livro, de 37. E aí vai. Uma série, portanto, de livros que foram importantes em Minas Gerais e que conseguiram dar a esses autores uma possibilidade de editar. Inclusive, e agora José está, o primeiro livro do Drummond está nessa história. Então a importância desses Amigos do Livro é muito grande. Aliás, a experiência de Amigos do Livro se repete muito tempo depois. Eu assisti isso, na casa do meu pai, que era aqui na rua Pernambuco, 909, em frente ao Colégio Santo Antônio, e o papai conversando com a Maristela Tristão e com a Yara Tupinambá. Porque o papai estava querendo levar, como reitor, a escola de Belas Artes para ser a primeira escola que ele implantou, porque o papai não criou, mas ele foi quem levou, vendeu a sede da reitoria aqui na Augusto de Lima, em frente ao Diário Social, e foi abrir a universidade junto com a reitoria lá na Pampulha. Então o que aconteceu? A Yara e a Maricela disseram para o papai uma coisa que pouca gente sabe, perguntando hoje só a Yara poderia responder isso. Ainda que ela, uma vez que nós levamos ela num sítiozinho que a família tem, ela é muito gentil, foi sempre muito amiga do papai, a Maristela e a Yara disseram: mas professor, não adianta formar artista em Minas Gerais, não tem nem onde vender, não tem uma galeria de arte aqui. O papai pegou o telefone, telefonou para o prefeito, mas antes já tinha telefonado para o Magalhães Pinto perguntando se podia
fazer uma feira de arte na Praça da Liberdade. De maneira que a feira de arte, que hoje é chamada, depois virou Feira Hippie, e hoje ocupa uma feira de artesanato, né? Na Afonso Pena Inteirinha, foi criada por eles três para ter espaço para os artistas. Depois a periferia da praça passou a ser ocupada pelos sujeitos que faziam artesanato e depois virou essa feira de venda de produtos industrializados que deu aqui em Belo Horizonte um renome de mercado. Mas não foi isso que aconteceu, não. Na verdade, foram eles três que criaram essa praça. Então você vê que a visão que o papai, também das pessoas que estavam em volta dele, porque ninguém vive sozinho, não, é que criou a possibilidade de Belo Horizonte se abrir para mais alguém. E é por isso, inclusive, que a minha filha, que hoje é professora de teatro na Belas Artes, quando ela chegou lá, ela olhou e falou assim, uai, o que o retrato do vovô está fazendo aqui? Aí então explicar para nós, foi o reitor que levou, que nos deu o lugar, porque antigamente a Escola de Belas Artes era ali no Palácio das Artes, né? No parque, e ficou por ali sem ter lugar para ir. E aí ele conseguiu levar, foi a primeira escola da universidade instalada no campus. Daí ela foi espantada, mas o que o vovô está fazendo lá? E explicaram para ela, foi quem nos deu espaço para ter uma escola nossa. Então, o velho professor tinha essa visão um pouco maior de que outras pessoas passaram por aqui. Ele, por exemplo, inaugurou um estudo socioeconômico, uma visão socioeconômica, aliás, da história e da geografia, quando relatado aqui em Minas Gerais. Tanto é que ele fez uma série de reportagens para o estado de Minas em 34, 34. E depois as reportagens tinham tanto interesse que foi criado pela edição brasiliana, né, que é da Editora Nacional, que era a maior empresa editorial do país, editou-se um livro dele, que chama-se O Rio da Unidade Nacional. Hoje esse nome é usado para tudo quanto é lado e ninguém sabe quem é que era o criador desse termo. Por quê? Ele percorreu o Rio São Francisco, de Pirapora até a Foz quase, e enquanto ele estava vivo, e eu trabalhando em empresas que tinham reflorestamento nessas áreas, eu tive a chance de dizer para ele, papai, ontem eu nadei na Foz do Guaicuí. Ó, pai, eu pisei na água do Rio das Velhas, lá em... E depois que ele morreu, eu fui prestar a última homenagem que eu podia dar a ele. Eu fui até Piaçabuçu, peguei um barqueiro, eu, minha mulher, e eu fui até onde tem um farol caído e um coqueiro, tipo Gogó da Ema, que é na foz com o rio, com o mar, que hoje inclusive está muito adulterada por causa da barragem de Xingu, né? Mas, Xingó, né? Xingu é o rio. Mas o que acontece é o seguinte, eu nadei lá também, mas aí eu já não pude contar para ele que, olha pai, eu nadei também na foz. Agora, voltando a falar do velho como pessoa, tem algumas particularidades dele que ninguém conhece. O pai dele era médico e o avô dele era trapicheiro de açúcar
em Maruim, no Sergipe. Então ele tem uma origem sergipana. Eu tenho, portanto, origem sergipana da parte de pai. A minha mãe é da área do café daqui. Pois bem, então o que acontece? O meu avô, pai dele, sai de Maruim, no Sergipe, e vai estudar medicina na Bahia. Uma irmã, que era muito preocupada com esses dados históricos, conseguiu inclusive uma cópia da tese de formatura dele. E ele vai trabalhar numa empresa ferroviária, onde ele conhece a minha avó, que é de origem do Sul. Então, eu sou a mistura de sulista alemão, parte de pai, né, com um sergipano médico, filho de trapicheiro. Trapicheiro é um comerciante de açúcar, de Maruim, no Sergipe. E é uma questão de uns 10 anos, eu fui a Maruim, no Sergipe. Olha, Maruim, inclusive, foi abafado pela capital de Aracaju, a ponto de não ter ninguém mais que nasça em Maruim. Porque você tem a 30 quilômetros de distância, uma capital com hospital, com isso, com aquilo outro, todos os descendentes de Maruim nasceram em Aracaju. E, se você imaginar uma área largada que me deu pena, foi Maruim. Aí eu fiquei pensando seriamente o que eu podia fazer para ajudar Maruim. Aí eu conversei com a escola, e a escola de Maruim queria montar uma biblioteca. Então eu fiz um acordo com eles e durante 4 ou 5 meses eu mandei uma caixa de livros, que eu tinha amigos que mexiam com livro, para eles juntar, colocar na biblioteca. Você sabe que eu nunca recebi nem um aviso de recebimento? É duro, né? Agora, Maruim tem um significado muito grande para Belo Horizonte. O professor Alberto Deodato Maia Barreto chamava meu pai de conterrâneo. Por quê? Alberto Deodato Maia Barreto, ex-professor da Faculdade de Direito e da banda de música da DN, partido também era do meu pai. E eles fizeram, né, uma colônia maruiense, se é possível falar isso, aqui em Belo Horizonte. Eu não sei se o professor Alberto Deodato é membro da academia, mas se não for, ele era uma pessoa inteligentíssima. Eu até me permito, eu era calouro chegando na escola, e eu e o senador Alfredo Campos Melo pegamos os burrinhos do parque que passava ali em frente à Faculdade de Direito e desviamos e pusemos dentro do elevador da faculdade. Alberto Deodato foi imediatamente pegar o elevador e nós ao lado dele, sem saber o que ia acontecer, né? Na hora que o elevador chegou e abriu a porta, tinha um burrinho lá dentro e falou assim: "Ih, tá cheio de calor." Foi embora. Agora, o meu pai não tinha esse comportamento do Alberto Deodato, ele era mais rígido. Tanto é que houve um tempo que nós éramos 8 lá em casa. Tinha uma discussão muito grande na mesa a respeito de origem de palavra, como é que escrevia, etc., incentivada pelo papai. Sabe o que ele fez? Entre a panela do feijão e a panela do arroz, tinha um dicionário. Quem colocava em dúvida qualquer coisa tinha que pegar o dicionário e mostrar. Resultado: muitos de nós passou a ter um conhecimento maior de como ver o dicionário também por conta do almoço lá em casa. Então você viu que ele era diferente mesmo. Outra coisa, eu estou vendo aqui, nós estamos no meio de um quarto que foi transformado em biblioteca. O papai
no máximo do tempo dele de biblioteca, ele tinha, se não me engano, 55 mil livros. No segundo andar lá de casa, que era todo na lateral e duas estantes altas, do tamanho dessa aqui assim, ó, dividindo um salão em três, com os livros. E tinha lá português, inglês, francês, alemão, e ele vivia naquilo. Ele não tinha a facilidade no alemão. Ele lia e se comunicava, mas não era fluente. Agora, inglês, francês, né, e espanhol era com ele mesmo. Outra coisa que foi lá foi até engraçado. A gente, muitas vezes, a gente tinha uma dúvida a respeito, e ele falava assim, consulta o livro tal, para nos obrigar a procurar no livro a resposta. Tanto que quando eu entrei no colégio de aplicação, ele me deu o Loquete da Filosofia, do Morente, em que ele dizia, o Morente, a tese dele é que filosofia não se aprende, se vive, se mexe com. E daí eu descobri de repente que ele tinha toda uma coleção em espanhol e francês, de Platão, Sócrates, etc., e pude mergulhar com essas pessoas. Quer dizer, então eu comecei a conversar com alguém de 400 a.C., tentando descobrir o meu caminho. E isso tudo, o que é? É a função do professor. Ele era professor. Tanto ele era professor, que ele ainda tem outra coisa que ninguém sabe. Ele não só participou da fundação do Marconi, quanto do Batista, e foi professor de francês lá. E também era professor catedrático, fundador, na Faculdade de Filosofia, na cátedra de francês. Então você vê que a vida dele, ainda que ele fosse formado em Direito, e a especialidade dele era Direito Constitucional, na verdade sempre foi ligado ao ato de dar aula. Tanto é que os meus primos, eu tenho alguns primos que tinham correspondente à idade da minha mãe por causa da diferença na família com muitos filhos. E eles foram, por exemplo, alunos do meu pai, se não me engano, no Marconi. Não, no Marconi não, foi no Batista. E eles contavam que o papai dava aula e ele tinha lá em casa, e depois eu fiquei sabendo porque ele tinha uma vitrolinha preta da corda. E ele tocava disco, ou 45 ou 78, não me lembro, mas eram pequenininhos, não sei qual seria a rotação deles. E os alunos dele não aprendiam francês com o professor falando, e sim com a música cantando em inglês, que é o sistema hoje que você tem, mais atualizado e mais moderno, é claro, né, de audiovisual. Daí, a importância do velho professor, sem tirar, né, o fato da gente ser filho e viver, é porque muitos dos alunos dele foram até mim, quando souberam da morte dele, e talvez o aluno que deu mais prazer ao velho Orlando de Carvalho foi o ministro Francisco Rezec. O papai foi o homem que levou ao presidente da República, na ditadura da época, a indicação do nome do Rezec. E o nosso presidente, que se não me engano era o Geisel, falou, mas ele é muito novo, ele tinha 35, falou assim, a vovó virou para ele, usando a ironia que era comum dele, falou assim, presidente, idade, o tempo corrige, outras coisas não. Teria sido o argumento que gerou a indicação do Rezec, que mais tarde pede a demissão do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal
para ser juiz da Corte Internacional de Haia. E que mais tarde pede de novo ajuda ao papai, quando ele passa o período dele em Haia, para voltar para o Supremo. E volta. Talvez seja o único ministro nosso que saiu e voltou ao Supremo Tribunal Federal. O Morzec, além de ser do sul de Minas, como meu pai era de Pouso Alegre, mas o ministro é lá de perto. Então, a vida do papai sempre esteve muito ligada a essas pessoas. Então, entre os fatos que estão aqui na discussão, quem é que fez, papai uma vez, ele era prócer, foi vice-presidente e presidente da UDN, ele chegou a ser candidato a deputado estadual. E ele foi conversar com um líder comunitário, hoje não chama favela, mas chama comunidade, né? E o sujeito virou assim, olha aqui, professor, olha aqui que belo campo. Ele virou assim, não era melhor a gente fazer uma escola, não? Não foi eleito, né? Porém, a visão dele era realmente diferente. Agora, quando houve a Revolução de 64, aconteceu um troço muito engraçado. Todos os nossos intelectuais tinham muita preocupação com o regime soviético, russo. Então o papai, os primeiros livros dele, alguns dos diversos livros dele, tratam do regime soviético. Como é que funcionavam as dumas, o parlamento russo. E isso levou a ele a participar de uma série de eventos que diziam, portanto, que ele era comunista. Inclusive porque ele tinha uma visão socioeconômica do direito, que não era comum aqui conosco. Então, diante disso, ele ficou com uma peja mais avançado do que aqueles velhinhos, todos do direito civil romano, da Faculdade de Direito. Mas ele escreveu também outros livros que não tem nada a ver com aqui, ó, um dos livros. URSS, o Estado Socialista de Operários e Camponeses, que é de 1947. Mas ele tinha também o mecanismo do governo inglês, o parlamento inglês, que era de muito interesse dele. E nós tínhamos até uma discussão lá em casa. Eu quis uma vez discutir com ele se havia mais vantagem em ter um rei ou ter um presidente. Ele falou assim, olha, do jeito que as coisas são, o que você prefere? Engordar uma turma e eles ficarem no governo, ou se a cada 4, 5 anos você tem que engordar uma turma nova que vai ficar no governo. É um argumento prático, que eu não concordei muito na época, mas quando eu vejo hoje a luta do PT para reincorporar as empresas públicas, reincorporar como pública empresas foram privatizadas, eu vejo que o pessoal da esquerda realmente gosta muito de engordar com o capital público. Bom, continuando isso, tem um outro dado do Maruim que é fora de série. Essa minha irmã, Abigail Pinto de Carvalho, que era engenheira arquiteta, falecida infelizmente, ela tendo me dado uma série de orientações e eu mandando para ela uma certidão de nascimento do meu avô,
que por acaso era José Pinto de Carvalho, mesmo sobrenome que eu tenho hoje, só que, fazendo uma brincadeira, a minha mãe é Magalhães Pinto, por isso que eu tenho o Pinto, Magalhães Pinto de Carvalho, né? Eu sou Pinto de Carvalho. Pois bem, o Instituto Histórico e Geográfico, lá de Sergipe, me deu um dado que eu não conhecia. Papai nunca falou isso. Ele era nada mais, nada menos, de acordo com o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, primo do Apolônio de Carvalho, que todo mundo sabe que foi comunista a vida inteira, saiu do Brasil largando o Partido Comunista para lutar na Guerra Civil Espanhola e ainda foi estabelecer relações com o Partido Comunista da França. E morou em Dijon muito tempo. E quando volta ao Brasil, é o sócio número 1 do PT. Você vê que coisa mais... Mas a grande criação do meu pai, eu digo inclusive que nós não éramos 8, nós éramos 9, foi a Revista Brasileira de Estudos Políticos. Ele criou essa revista em 56, e essa revista era da Faculdade de Direito. Depois de muita briga entre a Faculdade de Ciências Econômicas e a Faculdade de Direito, conseguiu-se colocar a revista na Faculdade de Direito. E o papai foi o editor, o selecionador, o revisor, o corpo editorial da revista desde o primeiro número até a morte dele. E a revista se dedicava basicamente ao estudo do partido político e à repercussão das eleições dentro das condições. E até aconteceu aquele fato que eu, por acaso, me referi aqui ao Rodrigo. Eu estava, em 66, fazendo um curso em Harvard, e uma das tarefas do curso era visitar a biblioteca do Congresso americano. E eu fui na biblioteca do Congresso e, por acaso, perguntei pela revista. E fui apresentado a uma estante inteirinha com todos os números da revista, inclusive de uma edição especial que era dedicada a artigos um pouco mais compridos, que não podiam caber apenas numa revista, e sim como uma tese que tinha que ser mais bem explicitada. Então, essa revista era, na verdade, o nosso irmão lá dentro de casa. E o papai se dedicou a vida inteira a isso, sendo que, mesmo depois de jubilado, ele tinha já vencido a etapa de ligação com o serviço público, ele continuou indo todos os dias de manhã para tomar conta da revista. E a revista continuou praticamente até a morte dele. Hoje a revista continua na mão da faculdade, mas infelizmente mudaram o sentido editorial, que a revista é para publicar teses de mestrado e de doutorado de alunos da Faculdade de Direito. O que demonstra que é diferente da proposta inaugural, que só tinha professores lá. A importância dessa revista era tão grande que 2 vezes o papai relatou a presença de americanos na revista. Um deles, esse americano, eu conhecia. Ele, inclusive, vivia aqui em Belo Horizonte, fazia reportagens, mexia, ninguém sabia quem que ele era. E ele se aproximou da juventude aqui. Por quê? O meu tempo de juventude era Frei Beto, Frei Chico, né, Betinho,
são de gente que estava ligado diretamente ao trabalho na esquerda, e que mais tarde até foi mandado para fora do país naquela troca com o embaixador americano. E outro sujeito, que um dia meu pai virou, sabe quem é que esteve comigo hoje na reitoria? Eu disse, não, Kissinger, que era embaixador sem cargo do governo americano. Então você vê a importância que o papai tinha como homem cientista político. E, inclusive, ele teve, depois que saiu na reitoria, ele foi dar aula de quem gosta de jazz, por exemplo, vai identificar essa universidade facilmente. Ele foi Vanderbilt, em Nashville. Nashville é a terra do jazz, né? Então, o resultado, ele ficou lá 1 ano e meio e estava sempre nos mandando notícias da vivência dele lá, da experiência com a Universidade Americana e tudo mais. Então, o papai era um homem acima das montanhas que cercavam Belo Horizonte. E muitas das coisas que ele fez deram a Belo Horizonte também um tamanho um pouco maior. Não quer dizer que ele fosse diferente dos que estavam aqui, mas ele foi um dos que não precisou de sair daqui para se tornar conhecido, grande. E tinha ele um círculo de amizades fora do comum. Um deles, por exemplo, que era companheiro dele de jornal, apesar de ser quase 10 anos mais velho, era o Carlos Drummond de Andrade. Que não só eles tinham no Amigo do Livro publicado os primeiros livros dele, como também eles eram companheiros do Bar do Ponto. E lá no Bar do Ponto eles tinham um divertimento que eu acho de uma estupidez, eu nunca consegui fazer isso, que era plantar bananeira no arco do viaduto de Santa Teresa. Não, Santa Teresa não, Floresta, né? Ali do Soracap. Eu nunca tive coragem nem de subir a pé lá. Às vezes plantavam bananeira lá em cima. Era para ser admitido no bar ou no grupo, tinha que fazer isso. E o meu pai fazia parte do grupo, portanto. Outra brincadeira que o papai brincava muito conosco, ele brincava de uma coisa que ninguém espera. Um dia nós estávamos todos lá em casa e papai chegou com o carro. Vamos, sobe aqui depressa, sobe aí. Pegou, nos pôs todo mundo para dentro do carro, e nós demos a volta na Lagoa da Pampulha, lá na Lagoa, aquilo é a barragem, né? Porque a barragem estava estourando. Então, quando o papai parou, se não me engano, ali na área da Avenida Portugal, já tinha um cano saindo. E nós ficamos lá mais uma meia hora, 1 hora, até a barragem abrir um buraco capaz de esvaziar toda a água da Pampulha. E o papai contou para nós, dizendo, olha só, eu chupava laranja, onde hoje está esse barro e estava essa água. Aí um dia nós fizemos com ele uma brincadeira. Deixamos passar um certo tempo o barro diminuir, passamos no mercado, compramos mexerica, laranja, melancia, o que fosse. E levamos o papai para chupar mexerica, lá no mesmo lugar onde ele dizia que ele que chupou só mexerica. Você vai ver, pai, nós somos melhores ainda. Mas fazia parte da brincadeira nossa do dia a dia. De maneira que você que está me ouvindo, possivelmente está estranhando. Como é que eu posso saber dessa opção de coisa? É que isso ficou muito, muito marcado na gente. É um fato
uma prova direta, imediata da nossa coisa, é que lá em casa todos nós nos formamos na universidade, tivemos uma carreira profissional satisfatória, uns mais, outros menos. Eu tenho uma filha, duas irmãs ligadas diretamente à universidade, e uma terceira irmã que não quis ser professora aqui, mas foi ser professora da USP em São Paulo. Talvez por causa até do peso dessa coisa. Agora, o papai nunca teve uma vida muito tranquila. Quando ele era reitor, instalou-se, por exemplo, na universidade, a greve do terço, onde os estudantes queriam, repetindo aquela experiência francesa da presença do corpo estudantil na universidade, eles trouxeram essa revolta do Danilo Rouge para aqui. E o papai, então, enfrentou uma greve onde os estudantes levaram 1,7 bomba por aluno. E foi exatamente quando eu resolvi fazer vestibular e entrar na Faculdade de Direito, que era, e sempre foi, junto com a Faculdade de Ciências Econômicas, o centro da esquerda na universidade. Daí, vocês podem verificar que o papai, como reitor, enfrentou uma série de problemas, inclusive um dos problemas que ele enfrentou, e nunca ele abriu mão, foi a polícia queria entrar para desocupar os estudantes que estavam dentro da reitoria na Pampulha ou em qualquer coisa, e o reitor nunca autorizou a entrada da polícia. Quer dizer, esse assunto é universitário, aqui não entra polícia. Então, são dados que eu estou trazendo aqui que pouca gente conhece, mas que mostram um pouco do velho professor. Outra também, que também mostra o velho professor, é que ele foi reitor pro tempore na Universidade Federal de Ouro Preto. Isso depois que saiu da Federal de Minas Gerais. Chegou lá, descobriu que havia uma série de usos indevidos do dinheiro público. E ele passou a cobrar daqueles que estavam ocupando antes da reitoria a devolução de importâncias, etc. Daí foram denunciá-lo como comunista. Naquela época, todo mundo que era contra alguém era comunista. Parecido hoje com o negócio do Bolsonaro. Pois bem, o que me acontece? Ele virou para o reitor e disse assim: reitor é que nem mulher de César. Ou se confia, ou não se confia. Está aqui minha demissão. Por isso que ele só ficou 3 meses. E, de acordo com as más línguas, não posso dizer da verdade disso, o único bem que a reitoria tinha era um aeroíris velho batido na zona boêmia de Guarapari. Quem é que o pôs lá e quem é que deixou ele lá também? Eu não perguntei, mas também perdi a graça de Ouro Preto. Há pouco tempo a Universidade de Ouro Preto quis fazer uma homenagem a todos aqueles que foram reitores da universidade. Perguntaram para mim se eu aceitava ir. Falei assim, eu não. Nunca mais vou voltar a Ouro Preto. E realmente só voltei lá profissionalmente e a serviço. Ainda que a família da minha mãe é extremamente ligada a Ouro Preto. Então, diante de tudo isso, eu não sei quem é que está me ouvindo, tem algum interesse mais que não seja o que esteja no currículo vitae? Eu vou deixar, então, 2 currículos vitae. Currículo 1,
curriculi vitae, né? Que é plural em latim, né? Nós temos mania de falar curriculums, é currículi, né? E um é feito por uma professora da Universidade de Minas Gerais e o outro foi feito pelo próprio papai. Talvez os dois possam se somar à informação que a academia já tem, porque eu sei que a academia, por exemplo, tem um discurso belíssimo do professor Raul Machado Horta, quando ele faz elogio ao papai, que foi o professor Raul Machado Horta, é a outra grande cria política do papai. O professor Raul Machado Horta era casado com Dona Regina, filha do professor Milton Campos. E era assessor do papai, junto com uma série de atividades. Inclusive, ele era estudante de Direito e assessorava a UDN, naquele prédio que era do meu avô, ali na esquina do Xodó. Por isso é que as pessoas passam lá e falam, por que esse prédio chama MAP? É de Magalhães Pinto. E lá era a sede da UDN. E também o presidente Sarney, quando criou aquela comissão constituinte de 88, chamou 3 notáveis de Minas Gerais para oferecerem um projeto de Constituição. Professor Hilton Rocha, professor Raul Machado Horta e professor Orlando Carvalho. E o papai foi durante uns 6 meses, com uma certa frequência, a Brasília para participarem do projeto que o Sarney apresentou, mas que não serviu nem de direção para a Constituição que veio depois. Outra coisa que também precisa dizer do papai é que ele era municipalista. E com isso ele não queria um Estado federal tão forte. Então ele defendeu, e a revista Estudos Políticos trata muito disso, que é a política municipalista para o Estado. E que hoje nós estamos discutindo de novo. Você está vendo, inclusive com relação às vacinas, na verdade quem manda é o município. Ele que conhece os endereços, ele que aplica as vacinas, enquanto que o Estado Federal e o Estado Estadual, vamos chamar assim, são meros repassadores. Então, o velho ia gostar muito dessa discussão da vacina. Bom, não vou me estender mais. Então, eu queria agradecer à Academia Mineira de Letras, que o papai prezava muito, e que não fosse pelas muitas atividades que ele tinha, ele não podia acompanhar sempre. Mas tem 2 casos engraçados que eu gostaria de contar, que contam um pouco do papai também. O papai tinha um motorista, que era o Freitas, e ele era motorista lá noturno do Palácio da Liberdade. E o Freitas trabalhava de 7 às 7 no Palácio da Liberdade. Ele era um motorista de plantão. O grupo de motoristas de plantão. E ele vinha. E o papai, nessa época, já morava na Cláudio Manel, entre Peraíba e Pernambuco. E ele então vinha para dormir no carro do papai, porque o papai pegava o carro às 10 horas para ir na Faculdade de Direito, voltava o carro para casa e ia buscá-lo de novo ao meio-dia. Aí, resultado, o Freitas ficava dormindo no carro do papai. Para ele, a solução louca, porque não gastava. Ele recebia transporte, não tinha que arranjar lugar nenhum para morar e não tinha que, talvez, enfrentar os problemas da casa dele. Mas aí, então, o que me acontece? O palácio estava em alvorada. Alvoroço, alvorada não, alvorada é lá de Brasília. Estava em alvoroço. Ia chegar o homem mais importante, que era o Antônio Carlos Magalhães. E o Antônio Carlos Magalhães era muito ligado
a dona Zezé, que era patriarca, né, da família Borges da Costa, morava na Serra. E o Freitas está chegando com o carro do papai e mamãe para um jantar de comemorações, se não me engano, de 50 anos, Dona Zezé, ou tal, qualquer assim. E o Antônio Carlos Magalhães estava descendo do carro do palácio, baixou, isso o Freitas me contou, que o Antônio Carlos Magalhães abaixou, olhou e falou assim: professor Orlando! Porque eles eram correligionários da UDN. E o pessoal da banda de música, que eu citei até o professor Deodato, era também da banda de música. Era médico na Bahia e muito popular, etc. E conseguiu uma expressão muito grande durante a Revolução. E largou a porta aberta do carro lá em cima na serra, na Rua Alumínio, e foi abrir a porta para o papai descer. O Freitas ficou olhando aquele negócio, né? Ele antigamente chamava o papai de seu Orlando. A partir daquele dia só chamava o papai de o professor ou doutor Orlando. Aí vai, né? Outro fato que foi engraçado também, um dos amigos do papai, que era de Pouso Alegre, não, era de Poços de Caldas, sócio do Antônio Hermídio Moraes, naquela exploração de mineral, na fazenda deles, lá em Poços de Caldas, mandou para o papai, de avião, um peru. Naquele tempo que peru não era aquele né, um peru de todo tamanho, não tinha nem jeito de colocar na geladeira lá em casa, porque naquele tempo não só geladeira era algo pouco comum, como ainda nunca, se você esvaziasse a geladeira, não fechava a porta. Então, mamãe resolveu fazer o peru. E o papai recebeu lá na faculdade um amigo, autor conhecido, supõe que até acadêmico, Altran Dourado. Ele falou assim: vamos almoçar lá em casa. E quando chegaram os dois lá em casa, mamãe tinha feito o peru. Aí o Altran Dourado virou e falou assim: professor, com essa casa, que a casa do papai realmente era muito grande, eram 8 filhos, né? Tinha que ter espaço. Com essa casa e ainda no almoço de dia a dia peru, naquela época não se tinha essa facilidade, nem no Natal, né? Resultado, isso virou piada lá em casa, né? Enquanto o Altran Dourado, aliás, nesse dia, por acaso, eu estava lendo um livro do Altran Dourado, então eu pedi a ele que autografasse o livro. Isso foi em 66. Então, você vê que a vida nossa com o papai foi muito produtiva, foi muito boa, e a gente gostaria que isso pudesse refletir de alguma forma nas pessoas que o conheceram e que trouxeram não só alegria para nós ao nos convidar para vir aqui, como posso ser que algumas outras pessoas que desconheceram o papai possam se lembrar dele como pessoa que contribuiu para a terra que o aceitou e que sempre foi a terra dele. Tanto é que quando ele ia para São Paulo ou para Pouso Alegre, ele reclamava do frio, que o bom é Belo Horizonte. Ele já estava tão habituado que havia uma briga lá em casa, porque a minha mãe tinha mania de abrir as janelas e meu pai de fechar a janela porque estava ventando. Então, aculturou-se e foi, portanto, com muita felicidade que eu e a minha família recebemos essa intimação. Porque, digo que é intimação porque um convite da academia é muito mais do que um simples convite. Na verdade, é uma
um fato que não poderia ser esquecido nem deixado de lado. De maneira que gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz e espero que a academia possa aproveitar as informações que eu vou deixar com vocês da bibliografia e de um pequeno currículo vitae do velho Orlando, que não era tão velho assim, pena que ele foi embora tão cedo, podia ter ido, demorado mais um pouco. E que era um pai tão bom que eu estava de mão dada com ele na cama, eu estava no escritório, quando me chamaram, vem, que seu pai não está bom. Era que eu tinha passado lá antes, que eu passava todo dia. Falei, vem logo. Eu cheguei lá, ele estava de mão dada com a minha cunhada, que era médica, e me deu a outra mão. Disse, meu filho, eu estou indo embora, o que vai ser de vocês? Eu disse, pai, o senhor nos deu o sangue, a casa, a educação, a ética e tudo mais que um pai pode dar. O senhor pode ir tranquilo que o senhor cumpriu a sua função de pai perfeitamente. E é um fato real esse. Ele cumpriu muito bem todas as tarefas que ele podia ter cumprido. Quando, no enterro dele, que nem teve muito tempo de publicar aviso nem nada, eu vi a quantidade de ex-alunos, juízes, etc., é que eu cheguei à conclusão que, realmente, ele tinha sido alguém que marcou um espaço dentro da cultura jurídica e política de Minas Gerais e do Brasil.